Um celular para quem gosta de fotografia, para quem busca uma jogatina mais fluida ou ainda para quem quer bateria por pelo menos 1 a 2 dias. Pessoal, esse é o Moto G60, o novo lançamento da 10ª geração da linha Moto G. A Motorola já tinha lançado o Moto G10 e G30, que são produtos de entrada, e o G100, um topo de linha. Esse carinha aqui, o Moto G60, traz features que são ainda superiores ao G100 em algumas categorias, como eu mencionei no começo desse vídeo. Eu levei ele para a praia para fazer umas fotos com sensor de 108 megapixels e realmente ele mandou muito bem. Tem características muito legais e seria ainda melhor se tivesse um preço de lançamento um pouco menos salgado. Não tá caro, mas podia ser melhor. Fica aí que eu te explico isso tudo. Bom, agora que eu já dei a deixa de para quem é esse telefone, bora tirar da caixa. Olha só, aqui logo na parte de trás a gente já tem um sistema incrível, resolução de 108 megapixels. Ele tem um sensor de 108 megapixels, bateria de 6.000 mAh e uma tela Max Vision de 6.8, Full HD Plus, 120 Hz. Essa é a novidade. Vou tirar ele aqui, ó. Vou abrir a caixa e a gente começa a ver o que tem dentro. Logo de cara o telefone, a versão que eu recebi para testes, já vem aqui com a capinha, olha só, vou tirar a capinha de silicone dele, uma capinha bem flexível, de fácil manuseio. E tá aqui ele sem a capinha, olha só, ele marca bastante, pode ver a marca dos dedos, fica muito fácil, a digital inteirinho, até para roubar a digital de alguém, tá na mão, vou tirar aqui, vou dar uma limpada. E olha só, cor azul, ele também tem na cor champanhe, você logo nota que é plástico, ele é feito de polímero, logo da Motorola atrás, onde tem o leitor de impressão digital, e tá aqui esse design de 6.8 polegadas, no padrão Motorola. Bom, continuar aqui o unboxing e depois eu volto para ele. Aqui a gente ainda tem uma caixinha com alguns manuais dentro, aqui ó, os manuais, o Leia-me, que ninguém lê, que teria que ser, na verdade, o manualzinho que o usuário usa pela primeira vez antes de usar o telefone e sair lendo, informações legais e de segurança e, por fim, a chavezinha para abrir a gaveta SIM card. Então são as 3 coisas que vem aqui dentro, vou deixar de lado. O carregador, que já é no padrão, obviamente, da Anatel, e ele é um carregador aqui, ó, USB-A, esse plásticozinho, isso é tão gostoso. Um carregador USB-A para USB-C na entrada do telefone, carregador da Motorola, já no padrão, selinho da Anatel. E ele é um carregador de 20 watts, um carregador rápido, mas nem tanto, afinal é uma bateria de 6.000 mAh para carregar com 20 watts. Não é tão bom, demora bastante. Vamos tirar o cabo, que ainda tem aqui, ó, um cabo USB-A para USB-C, obviamente já no padrão, para plugar no celular e no carregador, tanto para transferência de arquivos quanto para carregamento. E felizmente aqui ainda tem um fonezinho intra-auricular. Alguns fabricantes estão tirando, mas nesse segmento intermediário é bem-vindo, fonezinho intra-auricular básico. Bom, é isso que tinha na caixa e bora pegar o produto. Vou começar falando sobre o design dele, vou deixar ele aqui. Bom, e vamos começar pelo design dele. Aqui na parte de trás você vê o conjunto de 3 câmeras alinhadas, aqui num módulo, aquela saliência que já é bem tradicional. Você pode ver aqui na câmera que ela tem aqui esse bumperzinho, mas não é nada muito significante. Na parte de trás o logo, que também é o leitor biométrico. E a gente tem o design com acabamento em polímero e nas bordas levemente arredondadas para dar uma boa pegada. O acabamento é simples, ele marca bastante, como eu já falei, mas ele tem esse efeito de luz aqui bem bacana, trabalhando cores azul, um azul um pouco diferente, e vai fazendo ondulações e conforme a iluminação bate, faz um efeito bastante legal. Na parte de trás tem 3 câmeras, eu já vou falar mais sobre elas. Nas laterais, aqui a gente tem um botão dedicado para o Google Assistente, tem o botão de volume mais e menos e tem o botão de power. Na parte de baixo a gente tem um microfone, uma entrada USB-C para carregamento e transferência de arquivos e ainda tem aqui a entrada, a saída de áudio. Ele só tem embaixo, ele não tem em cima, então o áudio é mono. Aqui em cima a gente tem a saída P2 ainda para você ligar o seu fone de ouvido, o que é muito bem-vindo, uma outra saída de microfone e na outra lateral a gente tem a porta para cartão SIM card, que é uma porta dupla. Você cabe 2 cartões nano SIM ou um nano SIM e um micro SD, então tem uma gaveta híbrida. Você pode optar por um segundo chip ou um cartão de expansão. E ele tem uma tela Max
X-Vision de 6.8 polegadas, a gente tem uma tela IPS com suporte HDR10 e, como eu falei, é uma tela de 120 Hz. É a primeira vez que a Motorola traz uma tela assim fluida em qualquer produto da empresa. A Motorola, que já tinha telas de 90 Hz tanto no Moto Edge quanto no Moto Edge Plus e também no Moto G 5G. Porém, esse aqui é o primeiro celular com tela de 120 Hz da empresa como um todo. É uma tela mais fluida, então onde você vê ganho nisso? Na navegação no sistema e, obviamente, também quando você vai jogar, é aí a principal vantagem. Você tem como ajustar essa tela aqui na parte do menu, na atualização de tela. Então você tem o modo automático, que é o modo mais aconselhado, porque ele gera economia de bateria. Quando você não está fazendo uma ação que demanda 120 Hz, você tem o modo 60 e o modo 120. Ele não traz um modo de 90 Hz. Então o sistema vai entender o que você está fazendo e entregar uma melhor fluidez de acordo com o que você precisa. E dessa forma entregar uma experiência boa sem gastar tanta bateria. É uma tela que tem uma boa pegada, é uma proporção 20.5:9, ele é mais alongado e ele é muito bom para ver séries, por exemplo, afinal ele tem suporte HDR. Uma coisa que eu notei e que eu gostaria que fosse melhor é a taxa de brilho. O pico de brilho dele não é muito alto e isso afeta diretamente quando você vai ver uma série no Netflix ou qualquer outro sistema de streaming, ou até mesmo aqui no YouTube, algum vídeo gravado em HDR. Que quando você tem uma cena de highlights, tipo um pôr do sol, alguma explosão, algum efeito, você não atinge níveis de brilho muito alto e você não consegue entregar o melhor efeito possível. Botando lado a lado com telefones mais high-end, até mesmo com telefones que não têm suporte HDR, você nota que ele está muito mais próximo de um celular que não tem HDR do que de um celular topo de linha e que entrega aquele efeito de cair o queixo. Então, obviamente que é um telefone intermediário, são as concessões que você faz para conseguir entregar boas features num preço atraente. Então o brilho deixou a desejar, mas andando na praia, tirando fotos em pleno sol, eu consegui ainda ter uma boa visibilidade do display. Agora o problema é realmente quando você vai ver algum entretenimento que tem suporte HDR, aí sim acaba deixando um pouco a desejar. De tela é isso, ele tem o processador Snapdragon 732G. Quando eu falo em Snapdragon 732G, eu falo da evolução do 730, e o 730 tem a versão G. O G nada mais é do que uma edição feita mais pensando nos games, a qual contar com Snapdragon Gaming Elite e está focando até features de atualizar o gráfico e poder melhorar a experiência para gamers. Aqui nós temos o mesmo Adreno 618 que tinha no anterior e já na parte da CPU a gente tem aqui até 2.3 GHz de desempenho e lembrando que esse é o núcleo Prime, ele ainda tem outros 3 núcleos de desempenho e 4 núcleos de economia de energia. E quando a gente fala no SoC, no sistema que está integrado nesse chip, a gente não fala só de CPU, só de GPU, a gente fala de processador digital de imagem que trabalha junto com a câmera, a gente fala de um chip ali dentro para inteligência artificial, que hoje está presente na nossa vida, principalmente com o sensor de 108 megapixels que tem aqui, ele acaba ajudando a ajustar as imagens e acaba ajudando a processar a imagem. Então a combinação de um bom processador com uma boa câmera e uma boa tela acaba entregando uma experiência mais completa e são esses os elementos que o Moto G60 se apoia. Além do processador, temos aqui 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, então a gente tem aqui um desempenho bem satisfatório nas principais funções, tendo em vista que é um celular intermediário. Na parte de câmera é o destaque desse carinha aqui. Na parte de trás a gente tem 3 sensores, sendo o primeiro deles aqui na parte de cima é um sensor híbrido. Ele é um sensor que eu brinco que ele é 4x4. Ele é ao mesmo tempo super grande angular e uma macro no mesmo sensor. Então você consegue capturar até 4 vezes mais cena usando o grande angular e quando você quer tirar uma foto de perto com muito detalhe, ele consegue tirar essa foto até de 4 vezes mais próximo. Então 4 vezes mais cena na grande angular, 4 vezes mais próximo na macro, um sensor 4x4. O sensor principal é o que eu mais usei na praia, eu fui no Costão do Santinho, que é um lugar paradisíaco aqui em Floripa, famoso pelo resort, e a gente subiu lá num costão e tirou várias fotos no final da tarde e realmente a câmera de 108 megapixels entrega um resultado muito legal. Vale mencionar que essa câmera aqui de 108 megapixels, que está até destacado aqui, traz um pixel de 2.1 micron. É um pixel maior, captura mais luz. Por que isso acontece?
porque a Samsung emprestou o chip dela aqui, o sensor dela, na verdade, que é o sensor ISOCELL, que é o sensor que tinha lá no Galaxy S20 e que está aqui agora no G60. Ele é um sensor fabricado pela Samsung que traz a combinação de até 9 pixels para fazer um pixel maior, que tem capacidade de absorver mais luz. A Motorola chama essa tecnologia de Ultra Pixel. E então você tem um sensor de 108 megapixels, mas que vai tirar fotos reais de 12 megapixels, que é a resolução, por exemplo, que até hoje a Apple usa nos iPhones topo de linha dela. Então a gente tem uma foto de 12 megapixels com um pixel de 2.1 micron, um pixel grande, que consegue tirar fotos boas em ambientes não tão iluminados. Então esse celular consegue fazer boas fotos mesmo que você não tenha aquela luz perfeita. E para quando você tem a luz perfeita, é isso aí que você está vendo na tela agora. Fotos em super resolução. Quando a gente fala em foto em super resolução, a gente está falando aqui uma foto usando a câmera de 108 megapixels. A gente vem aqui no menu dele e opta pela opção de ultra resolução. Quando a gente pega essa foto, ele vai tirar uma foto de 108 megapixels real. Então você vai ter muito mais detalhes. Eu tirei a foto do costão para mais de 1 quilômetro de distância para pegar o resort lá no final, pegar toda a paisagem. E como vocês podem ver aqui no destaque, olha só o que eu consigo ver quando eu boto a foto em 100%. É a possibilidade de você cropar elementos dessa foto e mostrar muito mais detalhes lá longe. É uma foto que, obviamente, você não tem a combinação de vários pixels para fazer um pixel maior, então é uma foto que demanda uma iluminação perfeita. Se você está na praia, está num ambiente super iluminado, a super resolução é uma possibilidade. Se você está num ambiente menos iluminado e não quer trabalhar com um arquivo tão pesado, aí sim você pode usar a questão do Ultra Pixel. São as opções que você tem um sensor de boa qualidade e que dão ao usuário escolhas. E quando mesmo o Ultra Pixel capturando mais luz não consegue entregar um bom resultado porque o ambiente já não tem uma iluminação ideal, você pode ativar o modo Night Vision, ele aumenta a exposição e consegue entregar um bom resultado. No meu exemplo aqui, eu capturei a foto de umas pessoas em cima da duna, esperando a nascer da lua, contra a iluminação que ainda tinha no céu, e o resultado ficou bastante interessante. Então são opções, muitas opções num telefone intermediário que obviamente não compete com o Galaxy S21 Ultra, que é quase duas vezes e meia mais cara que esse produto aqui. E o último sensor presente aqui nesse celular é o sensor de profundidade, é um sensor de 2 megapixels que serve justamente para separar o primeiro do segundo elemento. Ele faz um mapeamento do primeiro elemento e vai ser usado nas fotos retrato, aquela foto que você vem aqui no menu e opta por o modo retrato. É o modelo que ele recorta o primeiro elemento. Muitas vezes os celulares fazem isso usando inteligência artificial, mas obviamente se você tem um sensor específico, você trabalha com o sensor e a inteligência artificial, entregando um resultado muito melhor. Aquele efeito buquê do fundo desfocado fica bastante presente aqui. Então você tem um conjunto de 3 câmeras que entregam um resultado muito bacana e esse é sem dúvida um dos destaques do Moto G60. Já na parte frontal a gente tem uma câmera selfie, que é um furo aqui na parte de cima da tela. Essa é uma câmera de 32 megapixels que traz o Quad Pixel. O que seria o Quad Pixel? Na verdade ele pega essa câmera que tem aqui na parte frontal, em cima, e ele faz uma combinação de 4 pixels entregando uma foto de 8 megapixels. É a mesma história da de 108, só que em vez de combinar 9, aqui combina 4. Então você tem fotos reais de 8 megapixels ou através do menu você pode pegar uma foto de 32 megapixels. Ela consegue filmar em 4K, as duas câmeras conseguem entregar 4K, a frontal só em 30 frames, a traseira consegue em Full HD até 60 frames, você tem opções, mas não passa disso, 4K em 30 frames. É uma câmera estabilizada para você fazer vídeo, você tem opções de configurações, você tem aí vários elementos extras, você pode fazer time-lapse, você pode fazer panorama, tem opções, mas o foco, sem dúvida, é o sensor de 108 megapixels que a Motorola traz aqui pela primeira vez. E como você puder ver, enquanto eu falava isso tudo, as fotos ficaram bem legais. E outro dos destaques aqui do G60, até falei na introdução desse vídeo, é a bateria. Aqui a gente tem uma bateria de 6.000 mAh,
que com certeza vai entregar um desempenho de até 2 dias, afinal ela está combinada com processador intermediário. Snapdragon 732G é um ótimo processador para esse segmento, mas ele consome menos, obviamente, que um 870, um 888, então se a gente tem um processador que consome menos e uma bateria de 6.000 mAh, a gente tem uma autonomia melhor e dessa forma você vai ficar mais tempo longe da tomada com o Moto G60. Essa aqui é a ideia desse produto. O que deixa a desejar um pouco é o carregador de 20 watts, porque para carregar em 20 watts uma bateria de 6.000 mAh você vai levar mais tempo que se você tivesse um carregador de 40 watts, 66 watts, enfim. A aposta da Motorola é um carregador de baixa potência, que custa mais barato, entregando uma bateria que dura mais e você, quando tiver um tempo livre, aí sim, pluga na tomada e aguarda carregar por um pouco mais de tempo. E se você gostou do que eu falei até agora do Moto G60, mas quer pegar ele pagando ainda menos, já sabe, né? Instale a ferramenta do Economize Mundo Conectado. É um plugin para o Google Chrome que te ajuda a pesquisar lojas e vai te dar o menor preço, comparador de cupons, você pode assinar para pegar o produto quando ele chegar no preço que você quer pagar por ele. Tem várias funcionalidades, você não paga nada a mais por isso, na verdade, você só economiza. E também já deixa aí o seu joinha e ajuda a impulsionar. Vamos terminar o vídeo falando do que eu ainda não falei. Ele tem leitor digitais aqui, ó, então ele funciona muito bem, ó, é muito rápido, eu só coloco a digital embaixo, ele já destrava. Rápido, funcional, isso já não é novidade, mas tem. Ele não tem proteção Gorilla Glass, nem na frente, nem na traseira. A Motorola fala que ela botou uma proteção, que ela fez um tratamento de proteção, mas não tem o certificado Gorilla Glass, também não tem certificado IP68, IP67, enfim, não tem nenhuma certificação desse gênero. Ele tem Wi-Fi 5, Bluetooth 5 e uma coisa bacana é que ele tem um chip NFC, ou seja, pagamentos por proximidade, outras funcionalidades que demandam esse chip são possíveis no Moto G60. Para finalizar, Android R de fábrica, ele vem com Android 11 aqui instalado, e esse Android R que os engenheiros do Google apelidaram de Red Velvet, mas a Google aboliu essa nomenclatura de doces. O lado ruim disso é que aqui a gente não tem nesse telefone mais do que um flavor, ou seja, você vai ter o Android 12 aqui, mas não vai chegar no Android 13. A Motorola só promete uma atualização de flavor aqui para o Moto G60. E são 2 anos de atualização de segurança. Ele é o Android mais puro, aquele Android com interface de usuário mais minimalista, mais próxima do Android raiz, que a Motorola está acostumada a implementar. Então você tem aqui pouca coisa de customização. Tem o Moto Gestos, que você abre a câmera apenas com movimento, ou que você silencia notificações quando botar de cabeça para baixo, ou mesmo balança para ligar a lanterna. Então tem algumas funções que são customizadas da Motorola, mas em geral é um Android mais puro para quem quer uma experiência sem tanta interação com uma interface de usuário mais pesada, como é o One UI, como é a MIUI, enfim, tantas outras no mercado. Esse, pessoal, é o Moto G60. E quanto ele custa? Foi lançado por R$ 2.699. Como eu falei, vai ser ainda melhor quando esse preço cair lá pela faixa de R$ 2.200. E ele chega para competir com outros intermediários, como o próprio M51, o A71 pegando do ano passado, ou tem o Poco X3 NFC. Tem vários produtos que têm algumas características, o Poco X3 NFC, que é o telefone com tela de 120 Hz mais barato no mercado, mas para isso ele precisa ainda dar uma ajustada no preço. Esse é o preço de lançamento. Lançamentos da Samsung e da Motorola costumam cair rapidinho e ajustar a preços de mercado, e a gente vai ficar de olho nisso aí. Valeu, pessoal! Eu sou Jackson Boing, fico por aqui, já sabe, mais vídeos de tecnologia. Assina aí o Mundo Conectado, as notificações, a gente tem vídeos quase que diários para vocês. Um abraço e até a próxima!